Boa tarde, pessoal. Como é que vocês estão? Mais um vídeo aqui da lição da Escola Sabatina no canal Eclésia. E estamos comigo de novo com sexta-feira, que tem como tema Resistindo à Vontade de Deus. Deus não tornou o faraó obstinado e inflexível. Ele continuou a lhe oferecer luz, mas a crescente teimosia do rei trouxe o inevitável resultado. Ao resistir à vontade de Deus, sementes de desobediência são plantadas e a colheita do mal é inevitável. Uma semente de incredulidade gera outra, mais forte. Ao se submeter à vontade de Deus, são plantadas sementes que produzirão uma abundante colheita do bem. A semente que é plantada é exatamente a que se colhe, pois ela se reproduz. Pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Gálatas 6:7. Como agentes responsáveis, cada um de nós decide por meio de suas ações qual será a sua colheita. Deus nunca incita ninguém ao mal, nem leva alguém ao desespero e rebelião. Seu desejo é que ninguém pereça, mas que todos sejam salvos. Contudo, ele não força ninguém a aceitar a luz. Se após pacientemente lidar com alguém, Deus vê que ele se recusa a se submeter, ele o deixa seguir seu próprio caminho, alimentando seu ódio natural. Ele o entrega ao pior de todos os tiranos, o próprio eu. O Senhor disse a Moisés: quando você voltar ao Egito, trate de fazer diante do faraó todos os milagres que pus em sua mão, mas eu vou endurecer o coração de faraó para que não deixe o povo ir. A exibição do poder onipotente diante do faraó, ao ser rejeitada por ele, o tornaria mais obstinado e firme em sua rebelião. No entanto, o Senhor interviria no caminho desse monarca arrogante, de modo que sua obstinação e perversidade fizessem o nome de Deus ser engrandecido diante dos egípcios e também diante do seu povo. Não que Deus o tivesse trazido à existência para essa finalidade, mas, por sua providência, Deus havia dirigido os acontecimentos para que aquele rei fosse colocado no trono exatamente no tempo indicado para a libertação de Israel. Embora esse arrogante tirano tivesse se privado das misericórdias de Deus por causa de seus crimes, a vida lhe fora preservada para que, mediante sua teimosia, o Senhor pudesse manifestar seus atos sobrenaturais na terra do Egito. A disposição dos acontecimentos depende da providência de Deus. Ele poderia ter posto no trono um rei mais misericordioso, que não tivesse ousado resistir às poderosas manifestações do poder divino. Nesse caso, porém, os propósitos do Senhor não se teriam cumprido. Então, parece que a sexta-feira vai fechar esse caso do faraó, porque Deus não trouxe o faraó à existência para fazer o que ele fez com ele, mas Deus deu a providência, Deus ajudou o faraó menininho, a conseguir. Deus ajudou o faraó a conseguir então se tornar o rei, para que assim ele pudesse então mostrar as suas maravilhas para o seu povo e para os egípcios, porque aquele faraó não seria um faraó bom, não seria um faraó que teria o coração mole. Aqui no Discuta em Classe nós temos 4 perguntas. Qual é o desejo de Deus para todas as pessoas? 1 Timóteo 2:3-4 e 2 Pedro 3:9. Bem, se a gente for lá 1 Timóteo e 2 Pedro, nós vemos que o desejo do Senhor é que todos sejam salvos. E o Senhor tardia a sua vinda, porque Ele é paciente, não demora, porque Ele é paciente para que você se salve e que todos os outros também se salvem, porque Ele quer que todas as pessoas sejam salvas. Se fosse verdade que Deus escolhe arbitrariamente as certas Se fosse verdade que Deus escolhe arbitrariamente certas pessoas para serem salvas e outras pessoas para se perderem, como isso afetaria a imagem que temos dele? Vamos pensar um pouco, galera. Se você tem essa linha de pensamento ou se você não tem, vamos pensar aqui. Deus cria o ser humano e nessa linha de visão, o ser humano já é posto para ou se perder ou ir para o céu. Então, o Senhor vai criar alguém, faz essa pessoa crescer, talvez nascer uma pessoa boa, mas se tornar uma pessoa ruim. Essa pessoa cresce, faz o que é errado, porque ela foi predestinada a isso, não é nem culpa dela, e ela então morre e vai para o inferno. E quando vai ver o motivo, é porque Deus preparou para que você não se salvasse e fosse para o inferno. Pensa um pouco aí, minha gente. Pensou, né? Eu acho que a gente refletir de verdade, a gente vai perceber
o que é verdade e o que não é, através do seu Santo Espírito. Como você entende a relação entre o livre-arbítrio humano e a soberania divina? Bem, Deus sabe de todas as coisas e todas as possibilidades, sabe qual possibilidade vai acontecer. E o ser humano tem a liberdade de escolha para escolher Deus ou não Deus. Então, tudo se resume a isso, Deus ou não Deus. Os caminhos de Deus ou os caminhos de Satanás. Os caminhos do Senhor, a vontade de Deus, a vontade de Satanás. Porque acaba sendo que a vontade de Deus é a vontade nossa, para nós. A nossa vontade não é a vontade de Deus. E se não é de Deus, é de isso aí. Como você se sente ao saber que Deus tem um plano para salvar você? Efésios 1:3-5. Deus planejou para que antes mesmo da gente nascesse, para que a gente fosse justo, para que nós fôssemos escolhidos por Ele, sermos santos e irrepreensíveis no céu com Ele, ou até na terra, e em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade. Antes mesmo dele fazer a gente, Ele nos amou, de maneira em que Ele queria que nós fôssemos seus filhos, queria que nós fôssemos irrepreensíveis e santos. E tudo isso, Ele gostaria que acontecesse, Ele planejou antes mesmo da criação do mundo. Predestino seria uma vontade, até porque pré é anterior a destino. Destino, o que é anterior a destino? É uma coisa que pode acontecer? Talvez seja a vontade de que isso aconteça. Mas não tenho certeza. Bem, essa foi a lição de sexta-feira. Eu peço perdão porque está sendo agora de tarde, não de manhã. Vocês devem ter começado a estudar a lição por si mesmo, talvez nem estudaram, mas vocês me perdoam e estudem a lição agora conosco e fiquem conosco para sábado e domingo que vai ter também. Mas antes da gente encerrar a lição, vamos fazer uma oração? Meu Deus, eterno e poderoso Pai, muito obrigado, meu Deus, por mais um dia, muito obrigado por essa tarde. Senhor, por favor, nos ajuda a nos preparar para esse santo sábado, meu Deus, e que, em nome de Jesus Cristo, o Senhor possa nos preparar para que nós possamos entrar no teu santo sábado de verdade. Meu Deus, abençoa essa lição, meu Deus, obrigado por me usar, enche-me do teu Santo Espírito, enche cada um que está ouvindo do teu Santo Espírito, meu Deus, esvazia a gente de nós mesmos e nos enche de ti. Meu Senhor, por favor, que nós possamos ter um dia da preparação bom, nós possamos ter um sábado bom, uma semana boa e até a tua vida, uma vida boa. Que em nome de Jesus Cristo, o Senhor ouça a nossa oração, meu Pai. É só que te peço, em nome de Jesus, amém. Amém. As redes sociais vão estar aparecendo aqui, deem uma olhada lá, sigam a gente, se inscrevam no canal, deem like e comentem o que vocês acharam da lição sexta-feira. Mas é só isso, pessoal. Tchau.